Tem gente que ganha 5.000 reais por mês e dorme em paz. Tem gente que ganha 100 mil por mês e continua ansiosa. Então, talvez o problema não seja dinheiro. Talvez o problema seja outro. Porque existe uma pergunta que poucas pessoas fazem, mas que muda completamente a forma como você lida com dinheiro, trabalho, patrimônio e até felicidade. A pergunta é: quando é suficiente? Hoje eu quero conversar com você sobre a diferença entre prosperidade e a busca infinita por mais. E porque muita gente está presa nessa armadilha sem perceber. Quando é que você vai poder olhar para a sua vida e falar: está bem, estou satisfeito? Hoje eu quero conversar com você sobre algo que a maioria das pessoas nunca para questionar e que afeta diretamente a forma como você lida com dinheiro, com o trabalho, com a sua família, com a sua saúde. Eu quero falar sobre a diferença entre prosperidade de verdade e ganância. Fica comigo. Esse vídeo pode mudar a forma como você vê dinheiro. Se eu te pedisse para descrever uma vida próspera, o que viria na sua cabeça? Carrão, mansão, a mega sena da virada. Agora pensa num domingo de manhã. Você acorda sem alarme. As contas estão em dia, a geladeira está cheia. Seu filho entra no seu quarto e você tem tempo para jogar com ele sem olhar o celular com aquela ansiedade de trabalho. Tem uma viagem dos sonhos planejada, não aquela viagem que você não vivenciou de verdade porque estava ocupado demais tirando foto de tudo para o Instagram. Falo de uma viagem de fato, com calma, com presença. Você tem saúde, você tem paz, você tem pessoas que amam ao redor. Isso é prosperidade. Prosperidade não é apenas um número na conta. Prosperidade é paz de espírito. É o equilíbrio entre ter o suficiente, viver com dignidade e ainda ter espaço para respirar, para criar, para ser. Claro que o dinheiro importa. Eu sou planejadora financeira e sei disso melhor do que ninguém. Organização financeira, investimento, patrimônio, tudo isso importa e muito. Mas prosperar não é correr em círculo atrás de mais, sem nem saber para que tanto dinheiro. E aqui é que entra o problema que eu quero trazer hoje. Você já reparou que algumas pessoas nunca chegam no suficiente? Elas ganham mais, elas querem mais, investem mais, conquistam mais e continuam insatisfeitas. Não importa se a pessoa ganha 10 mil, 100 mil ou 1 milhão por mês. Se ela nunca definiu o que é suficiente, ela entra numa corrida que não termina nunca. Porque o problema não é financeiro, é psicológico. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Uma pessoa assim, ela não tem paz de espírito. Ela não pode ser feliz. Porque a felicidade, ela não mora no mais, a felicidade mora no suficiente. E essa pessoa nunca chegou no suficiente dela. Nas redes sociais, a comparação ficou permanente. Você abre o Instagram e vê viagens, carros, restaurantes, relógios, casas. E sem perceber, começa a sentir que está atrasado. Que todo mundo chegou lá, menos você. Mas existe uma pergunta importante. Você quer realmente aquilo tudo? Ou quer a sensação de pertencimento que aquilo promete? Porque muitas vezes nós não estamos comprando um produto, estamos comprando uma aprovação. E eu quero deixar muito claro uma coisa. Não tem nada de errado em querer ganhar mais dinheiro. Não tem nada de errado em querer evoluir, crescer, construir patrimônio, dar uma vida melhor para a sua família. Isso é saudável, isso é humano. O problema é quando isso vira uma obsessão compulsiva.
quando nada nunca é suficiente. Quando você trabalha 12, 14 horas por dia e não tem tempo para a sua família, não tem tempo de lazer, não tem saúde. Tudo em nome de um número que você nem sabe mais por que está buscando. Aí isso deixa de ser ambição saudável e vira uma compulsão, uma busca sem fim. E como qualquer vício, ele distorce o seu caráter, ele distorce os seus valores. Você começa a justificar coisas que antes nunca faria. E a pergunta que eu quero que você leve para casa hoje é essa. Você sabe qual é o seu suficiente? Não o suficiente que as redes sociais definiram para você. Não o suficiente do seu colega de trabalho ou do seu vizinho. Eu quero saber do seu suficiente. O que faz sentido para a sua vida, para a sua família, para os seus valores, para quem você quer ser. Porque se você não define isso, o mercado define por você. E o mercado nunca vai dizer que é suficiente, porque esse é o negócio dele. Eu sou especialista em finanças comportamentais e trabalho com planejamento financeiro. E uma das coisas que eu mais vejo é o cliente que chega para mim com uma vida confortável, um bom dinheiro, mas sem paz nenhuma. Sem paz porque está se matando de trabalhar para manter um estilo de vida que nem tem tempo de parar para pensar se realmente quer. Muitas vezes não tem nem tempo de usufruir. Um estilo de vida que foi sendo empurrado para ele. E ele está trabalhando demais para manter aquilo tudo. E por isso não consegue usufruir. Mas ao mesmo tempo, eu tenho clientes que ganham bem menos e dormem bem todas as noites. Porque definiram onde queriam chegar. Tem um propósito, tem um porquê. Souberam qual era o seu suficiente. E o trabalho delas agora é só manter isso, acabou. Para essas pessoas o dinheiro é uma ferramenta. Ele financia a vida que elas escolheram, mas não é senhor delas. Elas não vivem para o dinheiro, para ter mais a cada hora. Elas vivem com o dinheiro. E essa diferença muda tudo. Hoje existe uma indústria inteira dedicada a capturar a sua atenção. Ela faz você acreditar que precisa de mais um produto, mais uma experiência, mais uma viagem, mais uma conquista. E quando isso acontece, surge o FOMO, que em inglês é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Mas será que você realmente quer tudo aquilo? Ou está apenas seguindo a multidão sem nem mesmo perceber? Hoje eu quero te deixar apenas uma pergunta. Não quanto você quer ganhar, não quanto você quer investir, não quanto patrimônio você quer acumular. A pergunta que eu quero que você leve para casa hoje é essa. Você sabe qual é o seu suficiente? Porque enquanto essa resposta não estiver clara, sempre haverá alguém dizendo o que você deveria querer. E isso é abrir mão da sua própria autonomia. Me conta nos comentários. Qual é o seu suficiente? Eu quero ler cada resposta de vocês. Até o próximo vídeo.